Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou gravando essa aula porque nesse mesmo horário eu tenho uma reunião inadiável e já me justifiquei a coordenação do curso e gostaria de contar com a compreensão de vocês. E eu gostaria de propor nessa ocasião uma reflexão crítica com base nos nossos encontros anteriores, né? Sempre o nosso modus operandi tem sido esse. E a reflexão que eu vou fazer hoje com vocês, ela nasce do diálogo desses três textos que foram indicados. Eles vão apresentar para nós, posso dizer que diferentes perspectivas, diferentes temporalidades também, inclusive. E eles vão se debruçar sobre uma relação bastante complexa entre alguns elementos importantes, entre a polícia, entre a confiança institucional e a democracia. Então a gente tem um artigo Confiança na polícia e atitudes políticas autoritárias na América Latina, do nosso querido professor Gedson e alguns colaboradores. Esse artigo do ano de 2022. Temos o outro artigo, o estudo Confiança na Polícia em Minas Gerais, também em parceria do professor Gerson com Cláudio Beato. E, por fim, o ensaio bastante provocador da professora Tereza Caldeira, Direitos Humanos ou Privilégios de Bandidos. É um ensaio mais antigo, mas que guarda bastante atualidade das suas discussões com os dias de hoje. Então, essas leituras, meus queridos, elas chamam a todos nós para refletir sobre o lugar que a polícia ocupa dentro daquilo que a gente chama de imaginário social, dentro daquilo que a gente coloca das práticas estatais, das disputas políticas, especialmente quando a gente fala de contextos latino-americanos, que muitas vezes são marcados por bastante desigualdade estrutural, às vezes por uma memória autoritária, às vezes pela seletividade do sistema de justiça criminal, muito em consonância com aquilo que a gente tem visto e refletido nas nossas aulas anteriores. No artigo mais recente do professor Gerson e demais colaboradores, de 2023, é bem recente, eles, de certa maneira, vão proporcionar algumas luzes, alguns pensamentos reflexivos sobre esse fenômeno que eles chamam e consideram como paradoxal. Qual seria esse, gente? Eles colocam que a confiança na polícia ela não se relaciona necessariamente à eficácia da polícia, à legalidade ou ao compromisso com os direitos humanos. Pelo contrário, o estudo empírico que foi desenvolvido nesse artigo, com base nos dados do LALOP de 2012, ele revela que os cidadãos com atitudes políticas autoritárias, eles tendem a confiar mais na polícia, olha só que interessante, ainda que a polícia atue de forma truculenta, ineficiente ou violadora de normas democráticas. O que eu posso dizer em outras palavras? Eu acho que nós poderíamos dizer que quanto mais autoritária for a disposição do cidadão, né, assim eu estou falando da subjetividade dele, né, maior vai ser a disposição dele em aceitar algumas práticas policiais violentas como sendo legítimas, né? E o dado não é trivial, porque ele inverte essa lógica, gente, essa lógica normativa em que a confiança institucional ela estaria associada, fundada exatamente no desempenho da República, né? Ela seria um reflexo, um desdobramento do próprio desempenho republicano. Então, o apoio ele vai se estruturar, ele vai se ancorar, tá? É uma palavra boa, em algumas afinidades ideológicas que vão privilegiar, por exemplo, a repressão, mesmo quando
a repressão, ela muitas vezes, ela não é eficaz, ela não resolve o problema da segurança pública e, acima de tudo, ela pode ser até antijurídica, né? Então, qual que é a conclusão que esse artigo nos traz? É sobre a importância daquilo que se chama de variáveis atitudinais. Por exemplo, o que são essas variáveis atitudinais pelo artigo? E vocês viram isso bastante claro lá. São as crenças, são os valores, são as disposições subjetivas dos indivíduos. Ou seja, a confiança, ela não se explica apenas por variáveis objetivas, como taxas de resolução de crimes ou estrutura policial, tá? A confiança não vai se estruturar, não vai ser explicada por esses dados, mas a, a confiança, ela vai também ser explicada pelo nível de tolerância social que a sociedade, né, ela aceita, ela, ela, ela naturaliza, né, em relação à violação de direitos, aquilo que a gente chama de seletividade penal, a lógica do inimigo interno, tá? Então, o autoritarismo social, né, ele serve como se fosse uma cola para manter a legitimidade das instituições policiais, mesmo quando essa legitimidade, mesmo quando essas instituições policiais às vezes falham na sua missão constitucional, sabe? Eu acho que é por aí. Então essa constatação, se torna um pouco mais complexa quando a gente observa o estudo regional também feito pelo professor Gelson e companhia e colaboradores lá em 2013, bem antes, mas são termos muito correlatos e textos muito associados. Quando o estudo que eles fizeram lá sobre a confiança na polícia em Minas Gerais, eles também utilizaram para fazer esse estudo dados de uma pesquisa. A pesquisa, fiz uma anotação aqui, se chama Vitimização e Percepção de Medo. Então, professor G. Edson e colaboradores, eles identificaram que a percepção de eficiência no combate da criminalidade é a principal variável que explica, a gente pode chamar de variável explicativa, da confiança na polícia. Olha só que interessante. Porém, nessa pesquisa, outro dado chama bastante atenção, que é o contato direto com a polícia, especialmente quando a gente fala aquele contato que é iniciado pela corporação, que tende ali a reduzir, né, essa confiança, sabe? Esses níveis de confiança. O que eu quero dizer com isso? Que quanto, na verdade eu não, né? O que o professor Gelson disse e eu estou aqui interpretando na minha reflexão. Quer dizer que quanto mais as pessoas conhecem a polícia na prática cotidiana, menos elas tendem a confiar nela. Isso nos remete a uma polícia que, apesar de legitimada tanto nos níveis discursivos por parte da população, muitas vezes ela fracassa em uma interação prática, que muitas vezes é marcada por abuso, por desrespeito ou por arbitrariedade. Então é um ponto importante a gente refletir, né? Outro aspecto muito importante desse estudo é exatamente o recorte territorial dele, porque em municípios menores, onde a criminalidade ela é bem baixinha ou ela é menos expressiva, a relação entre os policiais e os cidadãos elas tende a ser muito mais próximas, muito menos conflitiva e a confiança é muito maior. Já nas cidades grandes, onde existe naturalmente um distanciamento institucional, o medo, a impessoalidade vão fazer com que haja um crescimento desse déficit de legitimidade das forças policiais. E isso nos coloca diante de um dilema estrutural muito importante que a gente não pode desconsiderar da função policial nas democracias contemporâneas. Eu poderia até dizer como uma instituição de controle, mas também de proximidade e de confiança mútua.
né? Então, essa colocação é uma pergunta praticamente, né? É uma pergunta, né? Como que seria o papel da função policial nas democracias contemporâneas? Seria uma instituição de controle, né? Mas também com uma proximidade e confiança mútua, ou uma ou outra, né? Então, essa tensão, né, ela ganha ainda mais contornos quando a gente pensa no texto último aqui da professora Teresa Caldeira, de 91. Muitos aqui nessa sala eu acredito que nem eram nascidos, apesar de honrosas exceções, dentre as quais eu me incluo. Então, essa tensão, ela é explorada pela professora Teresa e ela traz para nós esse rosto simbólico do problema, né? Essa face simbólica do problema, porque no seu ensaio ela analisa como, por exemplo, em São Paulo, a noção de direitos humanos ela passa a ser identificada de uma forma bastante deturpada como sinônimo de privilégios de bandidos. Então essa autora, ela mostra como que essa distorção ela foi alimentada por setores da mídia, por lideranças políticas de matriz mais conservadora, por representantes das forças de segurança, alguns, né, vamos ter sempre aquela cautela, aquele cuidado científico para não generalizar, né? É muito perigoso qualquer tipo de generalização. Eu teria que ter um suporte muito enfático para fazer alguma generalização mais contundente, né? Então, ela fala que essa ideia é uma verdadeira guerra de significados, né? Ou seja, os direitos que seriam ou deveriam ser universais, eles passam a ser vistos como um obstáculo para a ordem pública. Olha que interessante. Então, nesse cenário, a defesa da dignidade dos presos, principalmente os comuns, os pobres, os periféricos, ela foi transformada em uma ameaça, a gente pode falar em ameaça ao homem de bem, né? Vamos colocar homem de bem entre parênteses, entre aspas, né? Então, gente, é muito interessante a gente observar como que a professora ela antecipa aquilo que hoje a gente reconhece como um punitivismo social difuso, né? Um punitivismo social difuso. O que é isso? Que é exatamente essa crença generalizada de que o rigor, a violência, são os únicos caminhos possíveis para o enfrentamento da criminalidade. Isso é um problema, né? E a gente já viu isso nas aulas anteriores, em que sempre eu tenho recordado vocês que a segurança pública não se resolve apenas por policiamento eficiente, efetivo, por forças auxiliares de segurança pública bem equipadas, bem instruídas. Não é apenas isso. É uma questão muito complexa de políticas públicas, outras, né? A gente, diuturnamente, a gente está falando isso. Então, a professora, ela, ela coloca para nós que a gente pode perceber o esvaziamento da ideia da cidadania plena e, de certa maneira, o surgimento ou o crescimento de uma ideia de um inimigo interno. E essa figura desse inimigo interno justifica muitas vezes e legitima muitas vezes a atuação violenta do Estado. Então, essa criminalização simbólica dos direitos humanos, ela é a antessala do autoritarismo legalizado. Essa é a grande questão. E isso reflete na defesa de práticas como o tiro na cabecinha, nas operações que vitimaram muitos jovens negros das periferias e por aí vai. E aí, vocês podem dizer assim, e aí, essa análise desses três textos, né? E assim, eu não fiz aleatoriamente essa abordagem com o primeiro texto mais recente de Gerson, o mais antigo, e por último esse ensaio, porque eles têm um encadeamento lógico muito interessante nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Então, quando a gente coloca esses três textos em diálogo, gente, o que surge para todos nós? Eu acho que surge essa constatação de que o autoritarismo social
ele não é um resquício do passado, mas muitas vezes esse autoritarismo social ele é um elemento ativo nessa cultura política brasileira e latino-americana e um elemento bastante recente, tá? Então, esse autoritarismo social, ele vai ser verificado por todos nós, ele vai ser manifestado tanto nas atitudes subjetivas dos cidadãos, né? E aí o professor Gedson fala isso, lá no artigo mais recente, quanto nas experiências práticas com a polícia. Também o professor Gerson fala isso no outro artigo dele. Ou seja, e aí vem esse autoritarismo, ele é verificado sobretudo naquelas narrativas públicas e midiáticas que associam direitos à impunitividade, que aí vem o texto da professora, esse último. Então vocês vejam a correlação, né, entre eles. Então, o desafio que esses textos colocam para nós, que somos pesquisadores, que somos profissionais das ciências policiais, exatamente é de pensar alternativas. É por isso que a gente precisa reconfigurar o pacto entre Estado e sociedade em torno da segurança pública. A gente precisa superar aquele modelo de controle excludente, de militarizado excessivamente, seletivo, porque é importante que a gente caminhe, olhe no sentido de investir no policiamento de proximidade, na transparência institucional, na ideia de responsabilização efetiva pelos abusos e principalmente a gente tem que verificar e temos que trabalhar para construir uma ideia de reeducação cívica sobre o verdadeiro significado dos direitos humanos. Isso é urgente, a gente promover ações para trazer uma noção mais real e mais verdadeira do que sejam os direitos humanos, com base numa ordem democrática, né? E não entender os direitos humanos como um obstáculo à segurança, como um obstáculo à justiça, porque isso realmente é uma deturpação. Então, gente, a confiança na polícia, ela não pode ser construída apenas sobre os escombros da democracia, né? Não é isso. Uma boa polícia não é uma polícia que sobrevive à antiga ordem democrática que eventualmente não exista mais. Isso não é uma boa polícia, né? Então a gente não pode confiar numa instituição que tende a atuar fora da legalidade. E é claro que eu não estou colocando as forças auxiliares de segurança pública aqui, mas eu estou falando em geral, inclusive aqueles integrantes de qualquer força de segurança pública, seja as forças armadas ou as auxiliares, não importa. A gente então não pode confiar não só em instituições, mas em pessoas dentro das instituições que representam as instituições que atuam fora da legalidade. Quando a gente sabe que esse atuar fora da legalidade pode representar uma perpetuação de desigualdades, né? E que muitas vezes se vale da violência como um método, né? Então, confiar, antes de tudo, gente, é reconhecer legitimidade. E a legitimidade no Estado democrático, ela exige legalidade, ela exige justiça, ela exige respeito à dignidade de todos. Ou seja, ela vai exigir o que de nós? Direitos humanos. Uma compreensão saudável de direitos humanos, que não significa impunidade, que não significa deixar bandido correr solto na rua, não tem nada a ver. Mas a gente tem que ressignificar essa palavra, que ela se tornou refém dessas ideologias, né? Muitas que hoje estão aí polarizando o nosso país. Nós não podemos dar sequência no ambiente acadêmico a esse tipo de repercussão, a esse tipo de entendimento, que é um entendimento maniqueísta, né, etc., que entende que direitos humanos é direito de bandidos e por aí vai. Então é isso, gente. O objetivo meu aqui com vocês hoje foi exatamente construir um pouco essas linhas de pensamento desses três importantes textos, né, que vão contribuir muito para as discussões. E eu agradeço muito aí a oportunidade da fala, estar com vocês sempre, ainda que à distância. É muito gratificante para mim como professor.
E eu me despeço de todos vocês, meus queridos, desejando aí uma excelente noite e que vocês possam ter uma excelente discussão, reflexão, debate sobre as considerações que são colocadas aqui nesse texto, que são muito importantes. Aquele abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tchau.